Boa noite. Estamos entrando ao vivo e vamos aguardar. Boa noite, Ana. Boa noite, profeta Ariane. Seja muito bem-vinda. Ana Luísa, boa noite. Márcia. Raquel, é um prazer ter vocês aqui. É uma noite muito especial porque nós vamos estar falando sobre oração, né? Estamos findando o ano e há muito que se pensar sobre o próximo ano que está para se iniciar, o ano gregoriano. Porém, a base de tudo é a oração, né? E hoje nós temos uma convidada mais do que especial, alguém que trabalha com muita força, com muita verdade nesse ministério de oração e de intercessão. Não poderia ser alguém diferente dela para conversar conosco sobre isso. Uma mulher de Deus, uma profetisa do Senhor. E eu estou muito feliz, porque isso vai nos edificar. A noite de hoje é para edificação, edificação dos santos. Sejam muito bem-vindas, pastoras Ricardo, pastora Sandra, Ana Benta, pastora Ana Luísa. E sem muito me demorar aqui nas apresentações, até porque eu não sou tão especialista nisso, eu vou convidar a profeta Ariane para estar conosco. Nós iniciarmos esse momento para ganharmos tempo, né? Nós não temos tempo a perder. E amém. Paz do Senhor. Amém, profeta. Paz, que bom te conhecer. Prazer é meu, alegria é minha. Deus abençoe a sua Amém. vida. Prazer por esse convite de estar aqui com a bispa, a pastora Raíza, em nome de Sim. Jesus. É uma honra para mim estar aqui junto com você e junto com os nossos irmãos aí, que estão chegando aí na transmissão, né? Na verdade, é Deus nos colocando no lugar, né? Na verdade, eu vou deixar você se apresentar e falar um pouco do seu ministério, principalmente sobre esse ministério de oração, oração à meia-noite. Só que esse nosso encontro, na verdade, ele é para trazer um start, um choque de realidade para a minha vida e para a vida daquelas que também estão aqui para receber essa palavra, né? Então, eu vou pedir para você, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Você se apresenta, você pode ficar à vontade, mas eu vou pedir para logo em seguida você dizer como iniciou esse ministério de oração, o que foi que Deus colocou no seu coração e como ele falou para você. Fica à Amém. vontade. Glória a Deus, meu nome é Ariane Iracete, pastora Ariane, profeta do Senhor também. Sou esposa do profeta Vinícius e, na verdade, esse ministério de intercessão e oração já nasceu há muitos anos atrás, né? Sempre fui uma intercessora dentro da igreja, né? No ministério, e sempre já tinha o hábito de interceder. No entanto, Sim. agora quando iniciou a pandemia, né? Eu iniciei meu canal em final de 2019 e o profeta Vinícius, que Deus falou com ele, já trabalhava com o Ministério de Libertação, vários setores da igreja, né? Como esposa de Sim, pastor, pastora, sempre ministra em todos os âmbitos, né? é Mas verdade. Mas, como eu digo para os irmãos, já fui professora da escolinha há 10 anos, agora já estou em outras funções, e aí a gente vai indo, né? E faz 15 anos que temos o ministério, e estamos à frente há 15 anos. E
agora na pandemia surgiu a necessidade, né, de orarmos mais. O que a gente viu? Certo. Eu comecei orando uma vez na semana, eu acho que era isso, se eu não me engano. No Aham. máximo uma ou duas vezes. De repente começou a pandemia em março, né? Daí eu vi que a Sim, necessidade aumentou, porque sim, a condição espiritual, né? Porque não era algo só físico, natural, mas a gente percebia que era algo muito maior do que a gente estava imaginando no âmbito espiritual, né? Também Deus começou a nos dar visões espirituais, né? De certo. potestade nos ares, coisas que realmente estavam agindo nos ares. Daí Sim, intensifiquei as orações no YouTube e dali eu não parei mais, né? Porque sempre há pessoas com necessidades. Acabei criando o hábito também de estar ali junto com os irmãos à meia-noite, porque a gente cria o hábito, né? O dia que não tem a oração, você sente falta. Então, é como se algo fosse inserido em nós, né? Aquele sim. compromisso, comprometimento, né? Compaixão também, porque eu Pelas acho que, pessoas, com certeza, porque a compaixão, ela move o Ministério da Libertação, de oração, e moveu o Ministério de Jesus, do nosso Senhor, aqui na Terra, sim, sim, porque o que movia ele muito era a compaixão às vidas, às pessoas, né? Ele se sim, compadecia dos doentes, se compadecia daqueles que choravam, daqueles que estavam também endemoniados, pessoas sim. que geralmente eram as que mais necessitavam dentro de uma sociedade, eram as pessoas que Jesus atendia. Então, É, eu creio que a compaixão, quanto mais a gente se aprofunda em atender as pessoas, em ministrar, porque eu ministro também na igreja todas as uhum, manhãs, quase todas as manhãs, quando eu estou na cidade, né? Eu ministro libertação, que eu também tenho trabalho de libertação, daí eu fico a manhã inteira com uma uhum. pessoa ministrando, e isso também me ajudou a desenvolver o meu ministério e também a ter mais compaixão pelas pessoas. Porque Certo. geralmente as coisas são muito superficiais, mas na realidade do dia a dia, atendendo, que a gente demonstra realmente a verdadeira compaixão, né? E também sente a compaixão. Então, O essas amor orações. verdadeiro, né? Isso mesmo. Então é um prazer a gente ver uma pessoa ser curada por Deus, né? Porque Deus está em nós e age por meio de nós. Então, quando uma pessoa é livre, né, das suas prisões, daquilo que muitas vezes amarram elas, até mesmo em cima de um quarto, porque as maiores prisões são emocionais, são a nível mental. Porque o que É impede a verdade. pessoa de ir adiante são geralmente cativeiros a níveis mentais, né? Que deixa a pessoa Sim, solitária, em depressão, em cima de uma cama, não conseguindo se mover adiante na sua vida. Então, quando a sim, gente vê o poder de Deus entrando, né, libertando, tirando as amarras daquelas pessoas, isso é cativante, assim, o poder, a presença de Deus manifesta na vida das pessoas, transformando, curando, né? Então, a Bíblia diz, né, os sinais eles vão acompanhar aqueles que crerem. Então, eu creio sim. muito em Deus. Até porque eu E isso cheguei, acaba, pode isso falar. acaba sendo um combustível para dar continuidade ao ministério, né? É um sinal de que a árvore está dando fruto, né? Que o início desse processo de oração pelas vidas, Deus tem abençoado, então você sentiu, está frutificando, então é para continuar. E na verdade também, quanto mais a gente ministra, mais a gente recebe também, aprende, e quanto mais a gente ministra,
mais unção o Senhor vai liberando, né? Vai aumentando Sobre o as nível nossas vidas. de autoridade, vai aumentando o nível para libertação, para cura, né? O alcance começa a se tornar maior, É mas verdade. isso acontece com a entrega, com a busca, né? A Deus, ao Espírito Santo e o amor, Sim, né? Que eu acredito que o amor e a compaixão devem acompanhar, né? O nosso ministério. sim. Eu Então, vou. Pode pode concluir. falar. Não, é isso. Essa questão da oração, ela é muito forte, muito profunda para mim. Eu vou pedir meu marido para colocar o tema aí, por favor, que eu vou fixar, porque são muitos comentários, eu não consegui ver. Mas se você Sim. colocar agora, eu vou ver, tá bom? Na verdade, aconteceu comigo um caso que eu Sim. perdi a minha mãe subitamente, em 15 de novembro de 2015. Minha mãe falou comigo na hora do almoço muito bem, e quando era às 18 horas, 18h30, ela tinha falecido de um infarto agudo. Estava indo para a igreja, inclusive. Só Sim. que logo depois, eu perdi o meu pai, 5 meses depois. Porque, primeiro, que o meu pai não resistiu à perda da minha mãe, ele perdeu muitos quilos, e ele tinha um problema de coração grande, então ficou muito fraquinho. Ele, de certa forma, desistiu, e ele se entregou, e eu perdi também o meu pai. E nesse processo, eu entrei num período muito delicado, que Com é o que você certeza. está falando aí da alma, né? De como nós somos atacados dentro da nossa alma, como nós somos afligidos por essas questões que acabam influenciando a nossa fé e às vezes até calando a nossa voz para que consigamos orar. E eu Verdade. confesso para vocês que durante muito tempo eu queria ter alguém do meu lado, alguém que tivesse comigo ali, orando comigo diariamente, não deixando eu reclamar, eu murmurar, eu questionar, até mesmo não sentir raiva do meu pai, porque ele ficou tão enfraquecido que aquilo me abalou. Sim. Só que Deus falou comigo através de uma pessoa na igreja. Isso já tinha passado um ano, eu estava muito abalada. E Deus falou comigo assim: eu vou te abençoar e eu vou fazer grandes coisas ainda através da sua vida. Mas Sim. você precisa me buscar. E aí a pessoa narrou para mim o versículo, que se eu não estou enganada está em Jeremias, que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu te confesso, profeta Ariane, que eu não queria buscar. Sim. Eu queria, naquele momento, embora eu já tivesse pastoreado muitos anos, já tivesse ministrado em muitas igrejas pelo Brasil, o Sim. que eu queria naquele momento era um certo vitimismo. Eu queria ser cuidada, eu queria ser carregada no colo. Sim. Mas Deus estava me dizendo o contrário. Primeiro, vem para o secreto comigo. E no secreto, eu vou começar a te dar coisas. E eu sabia que, estando na intimidade com Deus, Ele ia me usar e eu não queria. Você Sim. entende? Eu Porque o entendo. que eu queria era ser paparicada. E acabou que eu passei um tempinho a mais até que Deus permitiu eu chegar no nível máximo do aperto. E quando eu cheguei no nível máximo do aperto de várias situações que eu estava vivendo, eu comecei a buscar. Ou seja, eu fui pela dor, né? Quando a gente fala, você vem pelo amor ou você vem pela dor. Eu, como pastora de muitos anos, como profeta de muitos anos, mas Sim. eu, naquele momento, eu estava fazendo uma pirracinha com Deus. Sim. Mas quando eu comecei a buscar e me colocar na posição que Deus queria, na brecha, aí Deus começou a me abençoar. E esse processo de me abençoar iniciou com uma cura da minha alma,
Deus depois começou a me fazer passar por um processo de libertação, porque eu estava em cativeiros espirituais por causa da minha emoção de ter perdido a mãe e 5 meses depois o pai. Então eu passei pelo processo de cura, de libertação e aquele processo do ID, de obedecer. De Sim. Deus falar para mim assim, agora você vai pregar, vai fazer o que eu tô te mandando. E o restante eu vou cuidar. E aí eu fui, graças a Deus, as coisas mudaram e eu voltei. Na verdade, eu não voltei como antes, mas eu voltei renovada, entende? Sim. Então, essa questão de buscar Deus em oração, ela realmente é muito importante. E o que as pessoas passam, as mazelas que passam, muitas vezes não são situações só materiais, são muito emocionais, né? Como você mesmo falou. É, na verdade, é muito difícil o luto, né? E cada situação de cada pessoa, ela é muito específica, né? Sim, Então, eu creio que até Deus entende alguns processos, né? Porque Deus é pai sim. também. E, É, e é algo que não é realmente fácil, né? Mas é bem assim mesmo. Deus, ele nos faz caminhar, né? Mesmo diante das dificuldades, dos ventos que estão soprando, né? O tempo não está bom, sim, que é o tempo sim. emocional que tu viveu, mas mesmo assim tu teve que seguir caminhando, porque é caminhando que Deus vai curando, né? Mas, Exato. mas com certeza eu digo assim que não é um processo fácil o luto, né? Não é um processo fácil, embora as pessoas queiram que seja fácil, não é. Mas em Não é. Deus, realmente a pessoa consegue, né, sair daquela situação. Também entra um processo de rejeição, né, porque os pais foram, né, existe e uma autoridade que havia sobre ti na tua quando Era você um nasceu, suporte, né? É como um é uma alicerce, base. né? Os pais são uma É, base, geralmente, para os filhos, né? E de repente os dois foram, né, levados para Deus, eu acredito. muito E rápido. é muito rápido, né? Também causa um processo traumático, né? Por mais que a pessoa Sim, seja pastor, pastora, né? Ela vai sentir, né? E ela vai sim. passar pelo processo do luto, ela vai passar pelo processo da restauração, né? Até ser totalmente restaurada. Mas que bom que hoje você já conseguiu se erguer. Eu precisava muito voltar ao meu estado original, Sim, né? O momento do primeiro amor. E eu sempre soube dessa questão da importância da oração, do interceder. Mas e também sempre gostei muito dessa área, sempre atuei nessa área, mas durante um tempo eu andei distante. E hoje eu consigo compreender quem passa por situações parecidas. Eu tenho mais facilidade, embora eu vou te dizer também que eu estou num processo de estar muito mais ligada no reino espiritual do que no emocional para conseguir orar e ministrar sobre a vida das pessoas, não com a minha alma, né? Mas pelo discernimento e pela orientação que o Espírito Santo traz para nós. E você, como uma mulher que trabalha muito com seu esposo nessa questão da ministerial profético, sabe muito bem como isso funciona, né? Que a gente não pode deixar o nosso coração à frente, mas é o Espírito Santo conduzindo. as nossas emoções enganam bastante, né? Porque É, as emoções derrubam muito as pessoas, né? sim, E a gente também tem que apresentar um culto racional a Deus, né? Não deixar é, realmente as emoções tomarem conta. Mas também não podemos, como que vou te dizer, anular completamente as nossas emoções.
tem que ter um Não pode, balanceamento, né? porque nas ministrações são muito pesadas as ministrações que eu ministro, casos profundos, né? Sim, sim, Às vezes agressões na infância, abuso sim. sexual. Geralmente eu estou muito acostumada a ouvir, mas eu não vou negar que muitas vezes rolam as lágrimas quando é um caso muito forte, né? Às vezes não E- tem como não derrubar as lágrimas, né? Sim, Então eu imagino. eu acredito que tudo tem que ter um balanceamento na nossa vida, né? Um equilíbrio, né? Tanto no Sim. espiritual quanto no natural. Mas realmente não devemos deixar as emoções, muitas pessoas deixam as emoções tomarem a frente, né? Tomarem as decisões por elas, e elas têm que buscar em Deus a verdade de Deus para elas, com certeza. Posso cumprimentar alguns irmãos aí, Bispa, que estão Claro, chegando? por favor, porque Tem você os alguns queridos, conhece, né? tem uns queridos aqui. Deus abençoe, Vera Maria, Rosenilda, Marcilene, olha só, Josilene, Mara Ribeiro, Mariana Xavier, Silvana Nascimento. Deus abençoe, queridos irmãos. Também vi a irmã Amém. Gisele aí, irmã Vanessa. Deus abençoe. Estaremos orando no final por vocês, irmãs. A maioria irmã que está aqui, olha aí. Irmã Marinês, irmã Ana Cadete, irmã Rô Costa. Deus abençoe, queridas. Vamos estar orando por vocês aí no final. Amém? Pode falar. Amém. Amém. A oração, eu, quando me converti, bem adolescentezinha, de 12 para 13 anos, eu era um pouco diferente, que eu gostava de estar junto das irmãs de oração. E Sim. tinha sempre uma tarde de libertação, que só tinha as irmãs lá orando, uma hora orando, depois impondo as mãos. E eu estava sempre lá nas reuniões com elas, porque eu gostava. E Uhum. daí se deu início também ao meu ministério, né? Que eu entendo que interceder é muito importante. E algo que você falou aqui no início, Ariane, que eu penso que é muito importante, que é algo que Jesus fez e que nós também devemos praticar. Porque há vários textos na palavra que Jesus que diz assim: "E Jesus, movido por íntima compaixão, orou por fulano e curou, libertou fulano". Então, o amor, ele tem que sobrepor aquilo, as circunstâncias, né? E o amor, eu penso também que ele vai quebrar a incredulidade. Sim. Porque penso eu que muitas vezes o que dificulta um milagre acontecer através de uma oração é uma gotinha de incredulidade que possa haver. Talvez naquele que esteja orando e ministrando ou aquele que esteja para receber. Uhum. Então, quando nós somos totalmente preenchidos pelo amor de Deus, nós deixamos a incredulidade de lado. E aí, sem a incredulidade, nós conseguimos orar, ministrar, ver cura e ver milagres, como víamos antigamente. É isso Com mesmo? certeza. Com certeza. Com certeza. Eu não sei se você conhece a minha história, mas dos 14, eu fui para a igreja também com 14 anos, para 15. Eu tinha uma alergia muito forte, dermatite atópica, e meus pais recorreram a muitos médicos e também muitas outras coisas, religiões, feitiçarias, Sim. médiums, e até que a última opção foi uma igreja. E, Ó, inclusive, Deus usou a boca de uma pessoa que servia os espíritos imundos para dizer, né, quando eu fui levada no Uruguai, que o meu caso não tinha solução. Ele disse assim, que era só sim. Jesus. Ele disse para minha mãe Ó, que era só Jesus, porque ele não podia fazer nada por mim. Daí a minha mãe começou a me amém. levar, né, numa igreja evangélica,
Então, todos os círculos de oração eu ia. Ela buscava, né, os círculos das irmãs, porque realmente eu precisava de um milagre, né? E foi assim que aconteceu É, comigo. Depois de 2 anos frequentando aquele ministério, eu recebi, né, a cura. graças a Eu Deus. digo sempre assim que não foi 100%, que foi, digamos, 90%. Mas o que eu tinha, Certo. que era muito grave, né? E então eu tenho certeza que foi Jesus, porque eu tomei muitos medicamentos, fiz muito tratamento com vacinas, injeções, pomadas. Então, Meu era Deus. algo que era só Jesus na minha causa, né? Então eu sei, Amém. como eu já vivi isso, eu sei que o que é as pessoas sofrerem com alguma enfermidade, né? Sofrerem preconceito também, porque eu era estudante do ensino médio. Então, todos os dias eu chegava no Sim, colégio, né? E perguntava, o que você tem? Você nunca foi no médico para ver o que é isso, né? Só que eu já havia ido em tudo que é médico. Então, eu sei o sim. que é uma pessoa sofrer o preconceito, ter uma enfermidade, eu sei o que é a pessoa, né, também ficar triste, né, por causa de uma enfermidade. E por Sim. isso hoje eu tenho prazer de orar pelas pessoas. Assim como um dia, Amém. né, eu saí dessa situação que me Sim. assolava, eu acredito muito no poder de Deus, porque eu sempre fui Amém. muito persistente, né? Embora estivesse doente, eu buscava a cura, né? Então, eu Sim. acredito que aqueles que estão ali em oração buscando, eles estão procurando uma cura, procurando sair de um cativeiro espiritual, da depressão, da opressão, né? Pessoas que realmente estão opressas, que não conseguem, principalmente Sair sozinhas. a pior coisa, prisão que tem é a pessoa ficar dentro de casa por causa de uma enfermidade, né? Porque eu tinha vergonha de sair na rua. E assim também Sim. as pessoas depressivas que acabam se trancando no quarto, né, na sua casa, param de viver, né? Por causa É. de uma enfermidade ou por causa de uma prisão espiritual, uma prisão emocional que aprisiona, né, a pessoa. Então eu sempre bato muito nas orações, né, para que o Senhor venha libertar aqueles que estão Amém. presos, né, em suas casas, seus quartos, presos na sua Amém. alma, no seu entendimento, porque a cabeça da gente é aquilo que nos guia, né? Então, o nosso Sim. cérebro, ele dá comando para o nosso corpo, ele dá comando para as direções da nossa vida. E a pessoa aprisionada com cativeiro a nível mental, ela fica Sim. aprisionada nela mesma. Então, ela não É. consegue ir adiante sem ser livre das amarras a nível mental, né? Que estão ali prendendo cadeias, né? Aprisionando. Então, eu tenho muito prazer em ajudar, né? Em oração as pessoas. Sim, na verdade são batalhas, né, que todos nós enfrentamos. E Sim, como você falou, muitas delas estão na mente. E nós temos que, através do Espírito Santo, submeter a nossa mente e a nossa alma para o governo de Deus através da fé. com certeza. A palavra de Deus diz, né, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. E é a palavra de Deus e as escrituras sagradas que vão gerar e produzir em nós essa fé. Sim. Então, eu confesso para você que há uns dias atrás, na verdade, ano passado, eu orei por uma pessoa junto com meu esposo, mais um outro apóstolo, um homem que estava muito mal, com câncer no fígado, e nós nos reunimos na casa daquele homem para orar. E eu orei com toda a minha fé. Mas com toda a minha fé, porque eu tinha certeza que não poderia haver dentro de mim um pingo de incredulidade, porque senão o milagre não aconteceria. Uhum. Mas, infelizmente, essa pessoa foi levada para Deus.
o Senhor recolheu, ele estava muito mal, muito cansado. E os planos do Senhor só Ele sabe. Mas eu preciso dizer que o meu coração, ao orar por aquele homem, foi com tanta fé, com tanta vontade, com tanto querer de vê-lo vivo e bem, que Deus ali talvez só não tenha permitido viver por motivos inúmeros que eu não saiba. Mas quando nós oramos por alguém, nós oramos com essa fé, né? Essa fé que vem através da palavra, que nos edifica e nos fortalece a ponto de nós conseguirmos orar e profetizar o milagre e a restauração na vida das pessoas. Glória a Deus. Também já passei por isso, né? É muito comum a gente ir orar por pessoas em estado terminal. Algumas vêm à vida novamente, né? E Deus faz o milagre. E outras não. Deus recolhe, né? Daí é conforme a vontade de Deus, né? Mas também já vi milagres, né? De pessoas estarem morrendo na minha frente e repreender no discernimento do espírito de morte, repreender. Até um pastor da nossa igreja, ele, acho que há uns 2 anos atrás, a gente estava num retiro, num encontro, assim, né? E ele estava ali e o outro pastor achou que ele estava no espírito. E eu estava do outro lado do salão e eu discerni observando. Eu discerni que não era, que ele não estava no espírito, que ele estava sendo atacado por um espírito de morte. Daí naquele momento eu atravessei correndo o salão e eu repreendi, né? Eu repreendi o espírito da morte. Quando eu repreendi a segunda vez e ordenei que saia, o irmão estava segurando ele já estava batendo a perna e revirando os olhos. Daí ele voltou, né? Depois a gente levou ele no hospital. Ele disse, não, mas eu vou ficar aqui, eu já estou bem. É o pastor Reinaldo o nome dele, da nossa igreja. E daí eu disse, não, vamos lá, a gente vai lá fazer os exames, você precisa ir agora. Daí realmente ele havia tido um infarto, porque diz que não existe ameaça, né? E no exame detectou o infarto, ele ficou a noite inteira em observação. E no outro dia ele foi liberado. Então essas coisas acontecem, esses milagres. Numa escola de profetas também, acho que há 1 ano e pouco atrás, tinha muita gente, quando não estava a pandemia, tinha 900 pessoas ali. E daí cruzou um senhor, porque a gente ganha muitas pessoas, né? Que nem todos são evangélicos. E ele era ateu. Depois eu descobri que ele era ateu. Ele passou pelo corredor, todo mundo orando. Só que quando ele chegou no final do corredor, ele chegou desfalecendo. Como eu estava no final com a minha sogra, eu vi também a mesma situação. Que ele estava como? Desfalecendo. Ele me olhou assim e começou a cair para baixo devagarinho. E daí eu corri e também repreendi o espírito de morte que estava atacando ele. Né? Em nome de Jesus, a minha sogra correu, trouxe uma água também, orou. E ele voltou, né? E daí depois, como era muita gente, eu só passei ele para frente e eu disse, coloque ele sentado ali. E daí ele mandou dizer pelos parentes que estavam com ele que ele era um ateu, mas que a partir daquele dia ele estava acreditando em Deus. Então, glória a Deus. Coisas assim acontecem, né? Porque Deus pode fazer, né? Os milagres. Que Deus lindo. ele faz, Deus ele libera os milagres, né? Então a gente também precisa ter discernimento espiritual. É muito lindo que a gente vê, né, os moveres de Deus. É tremendo. E é o que a gente crê, né? E sim, acaba sendo gratificante, embora nós temos que cumprir o ID sem esperar nada em troca, mas Deus ele é tão bom conosco que ele nos permite presenciar milagres sobrenaturais, né? E um homem dizer que não cria em Deus, mas que a partir daquele momento, pelo discernimento do que aconteceu, ele dizer, eu confesso e reconheço Jesus,
Nosso Deus, isso é sobrenatural, né? É o galardão. Com certeza. Porque o profético está muito ligado na libertação, né? Então, as Sim, escolas, por exemplo, é muito forte, a gente age junto, né? Porque o profético ele caminha com a libertação. E então tem é muita verdade. libertação, muita libertação nas escolas, né? Porque depois da libertação que começa a romper, né? Que daí começa a Sim, romper o profético, né? O sobrenatural. E é tremendo, né? Nós amamos, sim, é. né? Os dons que Deus deu à igreja, amamos a presença de Deus. Eu acredito que até hoje, antes de vir para a live, eu estava pensando, as coisas materiais elas não me surpreendem, elas não podem ser as mais belas da terra, mas a gente sabe Aham, que aquilo não surpreende, né, o nosso coração, né? As coisas sim, materiais, as coisas que a gente vê. A gente sabe que de uma ponta a outra do mundo, a gente pode viajar todo mundo. A gente sempre vai chegar à conclusão que Deus é grande, que Ele criou, que toda a terra pertence a Ele. Então isso é maravilhoso, né? A presença de Deus é maravilhosa. e apesar de tudo, as coisas materiais elas acabam ficando em segundo plano, sendo passageiras diante de libertações, de vidas restauradas, casamentos restaurados, Sim, filhos renovados, libertos, né? E esse período que se iniciou nesse ano que está encerrando, que foi esse período de pandemia, sim. e em que nós tivemos que ficar dentro de casa, coisa que talvez muitas famílias não faziam mais há muito tempo, Foi uma né? Que é o restauração também, né? Uma é restauração. exato, exato, é algo maravilhoso, porque os pais voltaram a conhecer os filhos, a ter comunhão Verdade. com os filhos, os cônjuges, embora nós saibamos também Muitos que o índice divórcios, de né? divórcio aumentou, É porque não se mas conheciam mais, né? Não se por, conheciam. porque talvez chegasse só à noite, cansados de um dia Sim, de trabalho, e se com certeza. relacionavam ali poucas horas e no dia seguinte saía de novo. É, com Mas certeza. aí Deus trouxe de novo todo mundo para o início, E né? Que esse é a ano, convivência. e esse ano Deus mostrou, né? Por isso que eu falei sobre isso. Que as pessoas buscam muito a glória do mundo, né? Elas buscam reconhecimento, elas buscam a glória desse mundo, né? Mas a gente tem que buscar a glória de Deus. Porque esse ano Sim, demonstrou que não era as coisas materiais, né? Pessoas com muitas posses, muito dinheiro, né? Que de não nada puderam. adiantava. Não adianta. Então, assim, até para o ano que vem as pessoas estão muito preocupadas. E a única coisa assim que eu digo para o ano que vem é que busquem a Deus, se voltem Sim, para Deus, porque é somente nele que vamos encontrar a vida. Realmente, assim, ó, quem não está em Cristo vai perecer, né? Nesses sim, tempos. Mas aquele que estiver em Cristo, ainda que morra, viverá. viverá. Então, Ainda, a ainda que nossa esteja esperança é só, Cristo. estará acompanhado pelo Deus vivo, né? Com certeza. Então, a nossa esperança é Jesus. E esse ano de 2021, eu creio que muitas mais pessoas vão se voltar, né, para Deus, para uma comunhão verdadeira. Apesar de ter Sim, tido muita morte, também houve muita vida. Porque sim, onde pessoas que não buscavam mais, né, que não tinham mais comunhão com Deus. Então, particularmente para mim, todas as vezes que eu orava, nos piores dias da pandemia, de desespero das sim. pessoas, era o dia que não só elas saíam fortalecidas, mas eu também saía fortalecida das orações. Amém. Então, Amém. a oração, eu creio que Deus está movendo um tempo novo, né? Com Eu, certeza. eu acredito realmente numa colheita final,
daqueles que vão se voltar para Deus. Então, eu acredito que em Com 2021, certeza. muito mais pessoas vão se voltar a Deus. Por mais que os homens estejam restringindo o evangelho, mais as pessoas estão buscando e se rendendo. Porque não tem para onde ir. É só Jesus. Sim. E quando eu passei por essa situação dos meus pais, que eu comentei no início, eu descobri ali, primeiro, que eu não tinha o controle de nada. Que Sim. Deus é quem tem o controle de tudo, da vida, da morte, de tudo. É verdade. Mas eu também descobri que é só Ele, É verdade. porque não existia nenhum consolo, nenhuma palavra que pudesse aliviar a minha alma e o meu coração, que não fosse a palavra de Deus que me desse esse conforto. E eu aprendi uma coisa, profeta Ariane, eu aprendi realmente que aí é que está, né, o processo para esses dias meus atuais. Eu aprendi que só Deus. Nessas horas somos só nós e Deus, Deus e nós. E uma coisa que eu tenho percebido e que, de repente, é um despertamento para aqueles que estão nos assistindo, é muito importante nós buscarmos a oração, o pedido de oração para um profeta, para um apóstolo, um pastor, é muito importante, porque existem situações na nossa vida e momentos que nós não conseguimos sozinhos. Eu, graças a Deus, eu tenho um marido que quando eu acordo, às vezes angustiada, ou tive um sonho, eu até li o livro do seu esposo que fala sobre sonhos, e Deus tem um mistério muito grande comigo através dos sonhos. Só que às vezes eu sonho com algo não muito bom. E graças a Deus que eu tenho um marido que ele ministra sobre a minha vida quando eu compartilho com ele aquele sonho. Só que Sim. nem todas as pessoas são assim. Então, muitas vezes, elas não têm a quem recorrer, com quem compartilhar. Isso E é mesmo. nesse momento que ela procura um profeta, o pastor, o apóstolo. Só que é importante também que nós aqui, nós duas, né, ministrando sobre esse povo, consigamos passar para eles a importância da comunhão com Deus individualmente. Que Sim. é o momento de cada um entrar no seu quarto, fechar a porta, né? Entrar na tenda e Sim. orar a Deus e estar em comunhão com Ele para que Ele revele para você também a vontade e o querer dele, né? Por isso que é bom estabelecer oração também a igreja, né? Porque muitas vezes as pessoas elas não sabem jejuar e nem orar, ou não sabem por onde começar. Então, este ano Sim, também a gente teve muito relógio de oração nos nossos grupos de WhatsApp da igreja. Então, a gente amém. colocava 24 horas, né? Agora até não estamos com relógio, mas quase toda a pandemia, porque a gente via a necessidade que precisava mais pessoas estarem orando. Então, Orando. às vezes as pessoas não têm o hábito de orar. Então, é bom criar relógios de oração, jejum, né? Para que naquele horário ela venha a se habituar a orar, né? Aprender a orar. Então, este ano foi um ano de muita oração. A gente não... Disciplina, né? Isso. Não perdemos nenhum dos membros pelo Covid, graças a Deus. Graças a Deus. Mas Graças a muita, Deus. muita oração diariamente, né? Porque a gente sabe que essa luta, ela é ferrenha, né? Muitos santos Sim, foram levados, né? sim. E a gente não pode dizer que eles estavam em pecado, né? Porque aprove a Deus, Deus é que recolhe quem Ele quer. Tanto que Exato. a gente perdeu um irmão aqui este ano, ele teve Covid, idoso, e venceu o Covid, passou pelo Covid, mas depois veio a falecer de forma natural.
Outro motivo. É por outro motivo. Então a gente vê assim, ó, a pessoa venceu o Covid e depois Deus levou. Então Deus está no controle, né? Mas a gente tem que orar. O povo precisa se entregar, o povo precisa buscar, o povo precisa compreender as coisas espirituais, que não é somente o racional, não é somente o que a gente está vendo. Precisamos de um despertamento. E esse é o tempo do despertamento, em que todos devem buscar, todo o povo deve buscar. É isso que a gente crê. Então, eu acho que 2021 Deus vai levantar mais intercessores ainda, mais pessoas que vão se levantar, né, que vão sair daquele marasmo espiritual, porque antes a coisa estava muito superficial. Dentro da igreja, dentro das lideranças, estava tudo muito superficial, muito corrido, muita meta para ser batida, muita correria. Então houve esse trancaço de Deus para que as coisas realmente viessem a ter uma essência, né? Algo verdadeiro. Então eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo, inclusive, acho que tem umas semanas, o título foi Um Avivamento que Não Esperávamos. Sim. Porque durante muito tempo a igreja clamava por um avivamento. Sim. E nós esperávamos um avivamento explosivo, né? Algo de um mover sobrenatural dentro das igrejas. Sim, só que, pelo contrário, o avivamento veio para dentro. É verdade. Para dentro dos lares, para dentro das casas, para dentro de cada um de nós. E aí, a partir desse avivamento que começa a fervilhar em nós, a batida do coração vai forte, porque o amor pelas vidas aumenta. Aí nós conseguimos deixar o avivamento fluir para fora, que é quando a gente liga para um parente não crente e libera uma palavra, é quando a gente anda na rua e encontra uma pessoa que fala uma palavra de lamúria e nós liberamos sobre a vida dela uma palavra de bênção e ela fica surpresa, né? E esse avivamento, isso tudo que está acontecendo, eu penso que é Deus nos trazendo de volta para nós mesmos, para a nossa casa, que é a nossa igreja, os nossos filhos, né, os nossos cônjuges, que é a nossa verdadeira igreja. E aí, quando nós estivermos realmente completos, como é isso que Deus está fazendo, nos completando, nós conseguiremos ir com força para fora. Com certeza. Liberar a cura, liberar a libertação, a restauração sobre esses que estão aí perdidos. Eu acredito até, Ariane, que você e o seu esposo passaram por isso, por essa preparação. Não é à toa que o ministério de vocês está nessa proporção. O meu marido e eu também passamos por isso, porque 8 meses antes da pandemia, Deus fez um reboliço na nossa vida. Nós criamos uma disciplina espiritual, começamos a voltar e dizer para Deus, Deus, nós vamos acordar cedo, nós vamos ter 2h30 de oração, que é o dízimo do nosso tempo, orando, meditando na palavra, e fomos fazendo algumas mudanças, mudamos de casa e fizemos várias coisas. Quando a pandemia chegou, a surpresa foi só de uma pandemia, que é algo que nós não esperávamos. Mas dentro dos outros contextos, que era a arrumação da casa, a arrumação que eu digo de preparação para receber esse momento, Deus já tinha nos dado. Já estávamos preparados, né? Já estávamos preparados sem saber o que era. Daí entra sem ter noção. Né? Daí entra o profético, né? Porque exatamente. Até mesmo nós já estávamos com cultos online também, né? Então o pastor ele já estava agilizando câmeras para a igreja antes da pandemia, só que
ele é profeta, então Deus, então a maioria dos pastores, né, ele reunia os pastores e dizia, vocês têm que pregar, porque ele sempre foi um evangelista, né? Então ele foi Sim, radialista por 10 anos, quando a gente pastoreou em Rosário do Sul. Então a gente sempre teve esse ministério evangelístico. Então ele pregava na rádio, certo. ele pregava no Facebook, daí foi aumentando o alcance. Mas a maioria das pessoas Sim, também, elas não estavam preparadas, né? Porque entra o profético. Daí a pessoa vê exatamente. além, né? O que tá para acontecer, o que vai vir, né? Então, muitos pastores, muitas igrejas fecharam porque não estavam alinhados à visão profética também, né? Então, quando entrou a pandemia, a gente já tinha cultos online e o nosso trabalho este ano de 2020 triplicou, porque Isso, daí trabalhamos muito mais, né? Nas redes sociais, pregando para as pessoas, porque a necessidade aumentou muito, dando sim, orientações, palavras de ânimo, atendendo também nas redes sim. sociais. Então, o nosso trabalho ele triplicou esse ano. Então, tivemos muito mais trabalho esse ano, mas graças a Deus, como você falou, já havia uma preparação por meio do profético, do que, e no É, espírito, do que Deus. já estava por vir. Eu creio que Deus realmente já estava preparando, por isso que a pessoa não pode ignorar também o profético, né? Muitas pessoas É, querem matar os profetas, né? Matar os dons, mas se a gente não acreditar em Deus, nos dons, nos ministérios, nos 5 ministérios, o que vai ser da gente daqui a uns dias? A pessoa não acredita mais em Deus? e Porque não tem um acredita em texto cura, não até, acredita em milagre, não acredita em libertação. Então, tem um texto, inclusive, se eu não Deus estou é enganada, em espírito. Mateus 10, que diz: credes nos profetas e prosperareis. Sim. Então, a palavra profética, ela está sendo liberada e é importante crer, porque para que você prospere, né? Desculpa, Não, até te interrompi. não, a pessoa ela acaba entrando num nível de incredulidade, né? Porque ela não acredita em dons, ela não acredita nos ministérios, ela não acredita em nada. Então, Sim, ela diz que crê em Deus, mas é vazia de Deus. Então, a gente não pode estar somente na letra, porque a letra mata, mas o espírito vive. sim, E, vivifica. e a gente crê muito no poder de Deus, nos dons, porque Deus é espírito. Deus é Sim. espírito, então a gente só acessa espiritualmente as coisas de Deus. Então aquele E que Paulo dizia, eu vejo isso muito no seu ministério com seu esposo, que Paulo dizia que a minha pregação não consiste em palavras persuasivas, mas em manifestação do poder de Deus. E quando meu marido ministrou na escola de profetas de vocês, ele voltou muito impactado, sim, porque é um evangelho verdadeiro e genuíno, porque não é só de palavras. amém. É possível ver, é possível tocar e sentir a manifestação do poder de Deus ali naquele ambiente. Foi o que ele falou para mim, Raíza. É possível sentir, é possível tocar e viver aquele ambiente profético, Com certeza. né? Então, que não seja como você falou, só a palavra, porque a letra mata, mas que seja o poder de Deus se manifestando. E nós estamos num tempo que Deus quer manifestar o poder dele. Jesus Deus ele quer liberar o poder. Ah, diga. Jesus manifestava a cura, os milagres no meio do povo. Esse era o ministério de Jesus, para que as pessoas crescem em Deus, vissem o poder nele como filho de Deus. E ele outorgou isso à igreja, ele disse, antes de ascender ao céu, o Senhor Jesus falou, foi-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Foi concedido todo o poder e autoridade e ele delegou isso à sua igreja e depois disse, ó, vá, né, ide, né, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cure os enfermos, Isso, pregue o evangelho.
Então, o ide de Jesus é pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos. Amém. Isso é o evangelho. Não é somente a primeira parte, é tudo. Engloba tudo. Tudo. E a gente tem que crer. E Atos Sim. não concluiu. Segue os Atos ainda. Os nossos, sim. né? Profeta, nós temos alguns minutos, eu não sei como é que está o seu tempo, mas eu sei que você tem compromissos, mas eu queria muito te... É que vai encerrar, né? Agora às 9 horas o vídeo cai. Então, mas eu queria pedir a você que orasse. O meu marido até comentou que não está caindo em 1 hora, não. Mas, como nós falamos aqui, né, e é algo que eu admiro no ministério de vocês, no seu ministério principalmente, que é de orar pelas pessoas, como você tem feito pelas madrugadas, né? E eu queria te convidar a, junto comigo nessa live, nós orarmos por essas vidas que estão aqui. É até bom que deixa elas com gostinho de quero mais, porque nós temos muita coisa para compartilhar de Deus, né? Para mim está sendo um prazer estar aqui com você, mas o gostinho de quero mais, ele é bom. Mas se nós pudermos colocar as nossas vidas agora em oração, em intercessão por essas pessoas, algumas delas fizeram aqui muitos pedidos, tem algumas dizendo, eu não consigo ter comunhão com Deus, eu não consigo voltar, eu não estou conseguindo sentir isso. Tem muita gente que está deprimida dentro de casa, que está com o coração abalado, que está com crise de ansiedade, crise de pânico. Muitas pessoas com Covid. Então, que Deus nos use agora, quem sabe? A sua vida eu sei que Ele usa, mas eu vou estar aqui em concordância com você para que Deus faça algo sobrenatural. Mas pode orar, pastora, primeiro? Ore. Amém. Ore pelo... Amém. Eu vou orar aqui, depois você ora também? Oro. Com certeza. Amém. Amém. Eu vou dizer para vocês que eu não conheço todo mundo pelo nome. Muitos aqui são novos. Mas nós vamos orar agora. E eu vou pedir para você uma coisa, meu irmão, que vai receber essa oração. Que você coloque a sua fé em prática, tá? Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu me comprometo 100% em colocar a minha fé. E que você também se comprometa 100% em ter fé nessa hora. Amém? Então, vamos orar. Pai, Abba, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti agora, como Pai, pedindo ao Senhor a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia sobre a vida dessas pessoas que estão aqui assistindo essa live e passando por inúmeras situações difíceis e delicadas que nós sequer imaginamos. Mas nós oramos agora no poder do nome de Jesus, para que o Senhor venha com cura sobre aquele que está enfermo, sobre aquele que está no leito de hospital, sobre aquele que está com Covid, que saia agora essa enfermidade, todas as enfermidades no nome de Jesus, toda depressão, toda ansiedade, todo pânico, saia em nome de Jesus Cristo dessas vidas agora. Há poder no nome de Jesus. Nós pedimos agora, Pai, que haja libertação sobre essas vidas, que haja restauração e que nesse tempo a sua igreja seja diferente. E que, Pai, as pessoas que rodeiam essas pessoas, que elas fiquem intrigadas, questionando como pode essa pessoa estar tão bem? Como pode essa pessoa ter conseguido estar abençoada?
e que elas saibam que é o Deus vivo que essa pessoa que está assistindo essa live agora serve, que é esse Deus que opera maravilhas. E que isso sirva para a glória do teu nome. Eu oro por cura, eu oro por libertação, eu oro por restauração e abençoo cada um de vós que está assistindo essa live agora, no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Eu senti dor bastante na cabeça. Quem tiver aí com dor na cabeça, opressão aí. Quem está aí com dor na cabeça, opressão, alguma coisa parece apertando a cabeça da pessoa. Quem estiver com dor, coloque a mão assim sobre a cabeça. Coloque a mão sobre a cabeça, que eu vou orar agora. Senhor Amém. Jesus Cristo, eu repreendo agora toda a opressão aí na Rua Costa, Juliana. Amém. Em nome de Jesus Cristo, toda a opressão espiritual, coloque a mão sobre a cabeça. Eu repreendo agora toda a dor na cabeça, toda a opressão, tudo que está apertando a cabeça dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a opressão na mente, na cabeça, toda a opressão a nível mental. Eu amasso e manieto agora toda a ação das trevas, tudo que está trazendo cativeiro à mente, aos pensamentos dessa pessoa, todo bloqueio espiritual também, que pessoas estão sentindo, de sentir a presença de Deus. Eu repreendo agora todo espírito imundo que traz resistência. Eu resisto Amém. a todo mal agora, o espírito da resistência, o espírito opressor, o espírito de aflição, eu repreendo agora. E eu ordeno Amém. mal, retira-te, sai. Em nome de Jesus, seja livre, seja curado, seja curada Amém. agora. Em nome de Jesus, dor, vai embora. Sai agora. Em nome de Jesus, vai embora. Toda opressão, toda enfermidade, todo Covid-19, toda enfermidade no organismo, todo vírus, toda bactéria, todo mal que age nos pulmões, todo mal que age nos brônquios, retira-te agora, em nome de Jesus. Eu repreendo os espíritos de morte, os espíritos de câncer, o mal que está desenganando essa pessoa, todo mal, toda maldição de câncer, de morte, todo requerimento de sangue contra a vida dessa pessoa, eu repreendo agora. E eu ordeno agora que todo o decreto do diabo seja cancelado agora. Em nome de Jesus. Seja livre agora, seja curado, seja curada agora. Receba o teu milagre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Amém. Eu concordo e eu creio. Amém. Ariane, profeta, é um prazer te conhecer. Prazer é meu. Eu agradeço ao seu esposo a conexão que fez com o meu, para que estivéssemos juntas aqui. Eu espero poder conhecê-la em breve, pessoalmente, e que você já está aqui no meu coração. Amém. Estaremos, na verdade, Ricardo já ora, eu também com ele, mas agora te conhecendo, estaremos orando por vocês, porque eu sei também que vocês precisam estar protegidos, né, pela oração. Glória a Deus. Muito obrigada por dispor do seu tempo para estar aqui conosco. Que Deus abençoe o seu ministério, o seu marido, a sua vida, o seu sogro, que eu sei que é um amor de pessoa, os seus pais, Ricardo está aqui falando, amém. Os pais do Vinícius, o Vinícius, e olha, que você saiba que você tem aqui uma irmã em Cristo e uma amiga, amém. Tá? E uma intercessora também, para que Deus te mantenha firme no chamado para o qual Ele te designou.
Glória a Que Deus. você seja uma bênção todos os dias. Amém. Que a sua mente, o espírito de revelação, de sabedoria e de palavra profética esteja sobre a tua vida em todo o tempo. E que Deus realize e conceda o desejo do teu coração, aquele mais íntimo, que talvez só você saiba, que o Senhor esteja visitando você também e te abençoando e te fazendo feliz, tá? Amém. Eu que fico muito grata. Foi um prazer conhecer teu esposo. Compartilhamos sobre libertação, que é o que eu gosto muito. Ele também disse que já exerceu bastante esse ministério, exerce. E o prazer foi meu. E eu creio que em breve vamos nos encontrar, sim, se Deus quiser. Amém. E que Deus abençoe Amém. teu esposo, o apóstolo, teu filho. Não sei se é um filho que você tem. É um casal. Eu tenho um rapazinho de 16 e uma menina de 14. Amém. Deus abençoe seus filhos também. Em nome de Amém. Jesus, teu ministério. E que o Senhor venha te levantar cada dia mais com poder, Amém. autoridade, unção, fogo do Espírito. E que venha te forjar, né? Te forjar para a batalha. Então, eu imparto também sobre a tua vida uma unção Amém. de fogo, uma unção de impartição de fogo, de revestimento, de autoridade para guerrear nas regiões espirituais. Em nome de Jesus, eu libero sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu recebo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe cada um de vocês que assistiram essa live. Deus abençoe, o meu irmãos. Instagram tá aí. E sigam também a profeta Ariane no Instagram dela. Deus abençoe muito a todos vocês. Um abraço. Amém. Até a próxima. Deus abençoe. Pai, shalom. Paz do Senhor. Tchau, tchau.